trabalhou em várias campanhas e agora você está colocando a sua cara a tapa mesmo, mostrando quem você é. Pré-candidato a deputado estadual? Pré-candidato a deputado estadual, Rony, prazer receber aqui, né, no gabinete do Eduardo, qual eu trabalho, né, meu pai. E só antes da gente começar esse bate-papo, até como você disse, colocando a cara a tapa, eu estou aqui, tirei a máscara justamente para as pessoas me conhecerem, porque quando a gente está nessa fase de pré-campanha, às vezes as pessoas não sabem quem é, né, quem é quem, e estou tirando a máscara, não sou daqueles adeptos ao sem máscara, a máscara tá aqui. Tá. Entretanto, estamos vacinados, seguindo os protocolos e por aí vai. E aí aqui eu só estou tirando a máscara para que as pessoas possam ver meu rosto, minha cara e me conhecer. Mas isso mesmo, Rony, eu trabalho com meu pai desde 2010 e agora pela primeira vez saio dos bastidores, como você disse, né? Já participei aí são 4 campanhas, a dele e uma municipal, e coordenando, está na frente aí por trás, e agora com a disposição de apresentar meu nome como pré-candidato a deputado estadual. As suas ações como pré-candidato? Isso. Primeiro, assim, a concepção do que eu acredito. A minha candidatura nasceu também do movimento das APAES. Então, o que aconteceu? As APAES já há uns 8 anos, elas vêm discutindo a questão de você ter um representante na esfera estadual, um representante oficial. Aquilo que deu certo em 94, que quando as APAES naquele ano deliberaram, naquela época existia 70 APAES, hoje são 420, né, no estado de Minas Gerais. Naquela oportunidade, as 70 APAES decidiram que era bom ter um representante federal. E ali então escolheu Eduardo Barbosa, que na época era presidente da APAES de Pará de Minas, para representar o movimento. E agora, quando foi esse ano, as APAES trazem isso de volta para o conselho delas para deliberar sobre a possível candidatura de um deputado estadual. E aí eles definem, então, oficialmente, 34 conselhos de diversas regiões do estado, por isso anda muito, que era importante as APAES terem também um representante a nível estadual, por vários motivos. O primeiro motivo é hoje a entidade ter uma pessoa todos os dias na Assembleia de olho na legislação estadual, nas portarias, nas publicações do estado, nas resoluções, para que ficamos atentos naquilo que pode prejudicar essas instituições e naquilo que pode vir a somar a essas instituições. E também, voltado a isso, aí é uma questão vocacional, uma política, uma questão pessoal, de paixão, que é a política social. Gosto disso, fui secretário de assistência social, o trabalho nosso no gabinete é voltado para as entidades sociais, seja ela as APAES, que é claro o carro-chefe do mandato, mas todas essas instituições que cuidam de crianças, adolescentes e os idosos, como são hoje as instituições de longa permanência, que são os antigos asilos. Então eu conheço essas entidades, sei das demandas que elas possuem por estar no cotidiano delas já há muito tempo, e hoje com uma concepção diferente, saindo dos bastidores, daquilo que eu recebo de demandas, mas que me fez ter um conhecimento técnico e legislativo sobre isso, e até por eu ser advogado, então é muito raro advogados que conhecem a política social e a legislação de política social. Quando eu falo assim, você é especializado em quê? Eu brinco. Educação, saúde e assistência social. As pessoas assustam. E você é na prática, né? Você está aqui acompanhando o seu pai, que fala das APAES a nível estadual e a nível nacional. Você esteve na assistência social, você conhece Pará de Minas, e aí tem uma questão que você estava nos bastidores e agora você assume um personagem principal. No teatro a gente sabe, quando a gente vai distribuir papéis, a gente sabe que o personagem principal, a pessoa ela recebe aquilo de olhos assim assustados, porque meu Deus, é uma responsabilidade, porque tudo aqui vai casar para contar a minha história. Existem os coadjuvantes, existem os outros personagens, a gente sabe que eles são importantes. E aí você sai de personagem coadjuvante para personagem principal. E aí? Como é que é ser agora personagem principal? Né? Ter a sua linguagem, defender as suas ideias, formar a sua equipe. Como é que é isso? É um desafio muito grande. Eu acho que
até vocês como atores devem pensar muito grande, aquele que ganha o Oscar sempre de coadjuvante, depois ele ganha como ator Nossa! principal, existe uma diferença muito grande. Mas assim, é um desafio, por 2 motivos. Lógico, aquilo que é o nosso trabalho do dia a dia, aquilo que a gente faz, né, no nosso cotidiano, que está aqui por trás, nos bastidores, é muito diferente, porque a gente não tem a preocupação com a imagem nossa, né? Você está aqui preocupado em estar fazendo a coisa bem feita, preparando para que o seu chefe maior esteja bem assessorado com todas as informações, dando as orientações devidas para as pessoas que nos demandam, sem a nossa preocupação com a imagem. Quando você se torna protagonista, você tem que casar não só o conhecimento técnico, não só o conhecimento daquilo que você aprofundou e estuda e trabalha no dia a dia, mas também com o sorriso no rosto, não é isso? Com o jogo de cintura, de a sua imagem estar a todo momento chegando nas pessoas. Porque você tem que chegar em todo mundo. Em todo mundo. E você larga aquela rotina sua de casa, trabalho, para você também ir em loco. Você está ali, você tem que participar de uma reunião, você tem que ter uma audiência pública, você está na mídia, é entrevista. Muda. Então nós temos que preocupar com várias coisas. Às vezes a linguagem que eu falo do dia a dia do trabalho já tem que ser uma linguagem diferente, porque as pessoas têm que entender. A minha comunicação tem que chegar para todo mundo. Eu acho que igual quando o ator está no palco e ele é o principal, tá tudo voltado para ele, ou seja, ele é o que dá a entrevista, não é isso? Ele é que é a imagem principal do filme, do cartaz do teatro, né? O coadjuvante está ali sem a letrinha dele também, muitas vezes, né? Então, assim, o que muda eu acho que mais é essa questão da imagem. Agora, o segundo fator é o peso de você ser filho, né? Então você é do bastidor, vai para o protagonista e ainda é filho. Ou seja, meu Deus, o que é aquilo ali que eles estão querendo, né? Existe às vezes um pré-julgamento, né? E aí você tem ainda um exercício maior de mostrar que você também tem competência para aquilo. Né? Vamos dizer, tem os seus propósitos, claro, né? Quantas famílias de artistas, né? Que se sucedem, né? Nissete Bruno, Paulo Goulart, não é isso? Fernanda Montenegro com sua filha, e aí vai. Então, às vezes, a pessoa fica muito maculada assim, é a filha do fulano, é o filho do ciclano. Tá, né? Então, eu já vou te provocar, então, em relação a isso. Tá. E eu pergunto para você, a gente sabe das opiniões dele, pelo que ele vota, mas e você? A gente vai conseguir diferenciar o pai do filho, ou você é a continuidade desse pensamento? O que a gente pode esperar? Eu acho que a população vai conseguir ver a diferença do pai e do filho e ter um julgamento público naquilo que é as nossas atividades públicas, o que é continuidade e o que é diferente. Eu falo o seguinte, lógico que na política, como eu acho também no cotidiano nosso, né, da vida, a gente não consegue agradar todos mesmo, né? Mas eu acho que o que você falou é um ponto hoje que é o que está faltando na sociedade e na política como um todo, que é a questão de você ouvir e antes de julgar por que votou assim ou assado, até para você ter o seu posicionamento. Muitos podem ser, foi orientação de partido, porque existe um interesse em tudo, e outros porque tem concepção daquilo, né? Então o que eu vejo que vai acontecer de diferente? Primeiro que eles falam que eu sou mais político do que ele. Quem está próximo da gente fala muito isso. Segundo, que também meu pai é uma pessoa, né? Vamos dizer, o deputado Eduardo Barbosa, que às vezes tem gente pegando a entrevista agora, ele é uma pessoa muito tranquila, no seu aspecto de vida. Ele é uma pessoa serena, ele é uma pessoa que ele não vai para o embate, ele é uma pessoa que é mais conciliadora, né? O Daniel já é mais assim, digamos, um pouquinho mais estouradinho em relação a ele, que eu digo, né? Tem mais assim, alguns posicionamentos de algumas coisas, e ele tem mais serenidade, talvez pela experiência da vida, que nos difere, né? Aí 30 anos. São circunstâncias diferentes. E circunstâncias, eu acho que esse ponto é o principal. Concepções que eu tenho hoje de vida, eu fui educado nelas por ele
pela minha família, meus pais, ele, minha mãe, e também pela escola. Então essa questão de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, isso na educação dele, isso não era inserido na floresta amazônica, né? Amazônica, e não inserido a questão de energias renováveis, da questão de reciclagem. Ele não teve aula de reciclagem, gente. Então, ele assimila isso, que ele é até muito moderno, o Eduardo é muito moderno, o F5 é feito toda hora. Ele acompanha isso com muita tranquilidade. Isso eu posso falar até como filho. Ele é muito moderno nas nossas relações. Nós somos 4 irmãos, cada um ali com uma idade, ele consegue compreender o todo, sabe? E ele é mais blogueiro de rede social do que eu, por exemplo. Ele acompanha isso, eu sou já mais acanhado nesse aspecto. Mas assim, existem concepções de temas que às vezes são votados hoje, que é essa questão de desenvolvimento sustentável, a questão LGBTQI+, que isso jamais era uma coisa colocada na escola, né? Questão de drogas, na época dele, na minha não, né? Eu já convivo com isso, né? Convivi com usuários, convivi com pessoas que caíram na dependência química, amigos, colegas, pessoas que são homossexuais assumidos, que não têm preocupação, que frequentam o ambiente que eu frequento, minha casa, que está comigo. Então, eu acho que o que difere são contextos da vida. E na assistência social, você foi apresentado a esse teve uma acolhida desses grupos, né? Então, está em loco, que você fala, né? Lá no front, você pôde perceber como funciona isso. Como funciona. E você traz essa experiência para... se você for eleito, você traz isso também como vivência. Como vivência, enxergar que essas minorias que estão aí, que eu falo minorias mais para as pessoas entenderem, mas eu nem gosto de usar muito esse termo de minorias. Eu gosto de usar esse público que está aí, que a sociedade pode fazer um tipo de discriminação. Ela tem história, ela tem dignidade, né? E a gente tem que aprender a ter um olhar de respeito para elas. Você deu um exemplo muito bem. Quando eu estive como secretário de assistência social, existia um público em Pará de Minas que não tinha a assistência do poder público, que era população em situação de rua, os moradores de rua. Quando nós chegamos, para a população era simplesmente o seguinte: tira esse morador dessa praça. Ele está enfeiando essa praça. Ele está acabando aqui com a minha clientela. Era muito essa concepção. Quando nós implantamos o Centro Pop, que não existia, e que aí as pessoas foram ver que existia um centro que poderia acolher esses moradores, dar uma missão de vida para eles e não impor. Eu acho que a sociedade tem que ver, e aí há uma mudança de concepção para quem é novo. Hoje a gente não impõe nada, né? Hoje a gente dá possibilidades. Então os moradores de rua ali, eu não posso nunca falar com eles: você não pode ficar naquela praça. Me fala qual cidade existe proibido ficar nessa praça. Direito de ir e vir. Direito de ir e vir, e de todos. Porque eu sou morador de rua, que é uma opção às vezes, é uma filosofia de vida que existe, e vocês às vezes podem, né, fazer uma crítica dessa fala minha, mas quando você conhece moradores de rua, tem gente que está ali por concepção de vida, não quero ter documento, não quero ser desse serviço burocrático, não quero viver minha vida com esse tanto de... Não quero estar nessa caixa. Não quero estar. E tem gente que são circunstâncias, né? Às vezes um alcoolismo que sai da casa, às vezes um abuso sexual que aquela mulher sofreu, sai da casa, às vezes sobrou só ela da família, todos morreram, histórias assim que o Centro Pop tem. Então, assim, e como você disse, quando a gente tem a vivência e vai podendo escutar esse público que às vezes era vamos dizer, invisível para o poder público, a gente começa então a respeitar e ver: olha, eu preciso de fazer algo para eles, eu preciso propor algo para eles. Inclusive a questão de morador de rua hoje está na legislação como uma política de assistência social. Então nós tínhamos que instalar um Centro Pop, nós tínhamos que ter uma casa de acolhida para aquele que eu quero sair dessa vida. E aí, isso dá poder de escolha, né? Isso, eu quero sair, o que você pode me ajudar? E aí sim, orientadores lá, psicólogos, assistência social, equipe, para a gente tentar empregar aquele morador de rua,
dar para ele ali a sustentabilidade até ele ser autossustentável. A gente está falando de política, falando de uma nova política. E Pará de Minas não tem jeito, ela é classificada como velha política, dos coronéis, todo mundo fala, vira e mexe, eu acho que quando isso esqueceu, a gente vê brigas políticas. Você vai ser mais um dentro dessa velha política, um novo dentro da velha política? Outra coisa que eu queria te perguntar. A gente achou que em 2020, agora foi a eleição, né? Que seria tudo novo. E a gente ainda vê comportamentos, gente, estou falando de comportamentos violentos de pessoas, de políticos com outros políticos. Estou falando de comportamento, porque eu não conheço as pessoas. Eu queria até conversar com elas sobre e ouvir. Comportamentos violentos, brigas, trazer um ou outro para tirar a oportunidade de um outro que está aqui. Não dá conta, às vezes, de chamar para conversar, para agregar e defender e pensar mais na população. Essa coisa de olhar para o umbigo da política de Pará de Minas. Você vai ser mais um? Nunca. Para olhar para o umbigo? Jamais. Não é uma escola política. Eu estou te falando isso porque é o que a gente vê hoje em dia, muito isso, esses comportamentos. E você se coloca como um novo. Novo? Não, eu represento a nova política. A velha política que você caracterizou, dessa briga, dessa picuinha, hoje atualmente do mimimi, né? Que tudo que você faz é para prejudicar o outro. E aí na política, qual que é a diferença da política para quem está com mandato, para a nossa vida particular com as nossas coisas? É que você acha que você está prejudicando o seu adversário político, mas você na verdade está prejudicando a cidade. Às vezes aí no meio privado você quer prejudicar seu concorrente, tudo bem. Agora na política, prejudicar o adversário é prejudicar a cidade que tem aquela representatividade. Eu falo isso por quê? Porque realmente o que acontece? Ideologicamente, cada um pensa de um jeito mesmo, né? Às vezes você não tem uma confluência de ideias daqueles políticos daquela mesma cidade. Isso é normal, é natural na vida. Até nós, com amigos, às vezes divergimos daquilo que pensamos. Agora, você querer impedir que o outro político, mesmo que seja seu adversário, faça algo para a cidade, ou que não ganhe os louros daquilo que ele traz para a cidade, aí já é picuinha mesmo, aí já é Só um pontinho que você me fez lembrar de uma coisa aqui, eu acho importante eu colocar isso. Eu sempre via inaugurações, e isso há um bom tempo. Quando eu estou falando de política, gente, eu acompanho a política de Pará de Minas há muito tempo. E às vezes a gente via um deputado ou um prefeito que tinha feito a obra e o outro simplesmente inaugura. Não é citado. Pará de Minas tem essa cultura de, olha, foi ele que fez 99%, eu vim aqui, só tirei o lacinho, mas eu não falo quem fez. Como que as pessoas julgam se o político é bom ou ruim? Se ele está fazendo alguma coisa, se ele trabalha por alguma coisa, isso é uma lógica. Você fala, por que eu voto nele? Porque ele fez isso. Então, o político precisa que as pessoas saibam o que ele faz para aquela representatividade que ele tem, para aquele segmento, para aquele município que ele está ali representando. Então, quando você tem essas babaquices, ao meu ponto de ver, né, de vista aí, que você não convida, não coloca o nome na placa, ou retira, igual a gente vive muito isso aqui, retira as placas, né, que o Eduardo Barbosa colocou as emendas, ou nem sequer é convidado, né, igual quando foi o caso do Centro Literário. Eu acho que existem alguns que são coisas, Rony, que ultrapassam a política. Existem coisas que é berço, é respeito, educação. Se o parlamentar ou o político, quem for, vamos imaginar, se tivesse um governador de Pará de Minas, será que o prefeito que estivesse governando a cidade, digamos que tem a chave do município, tivesse uma divergência política histórica por ser de grupos da cidade historicamente contrários? Se tivesse um governador de Pará de Minas hoje, ele não sequer ia ser convidado para uma apresentação, ou para uma inauguração. E se o governador que fosse de Pará de Minas conquistasse algo tão sonhado para a cidade,
ele viesse e não convidasse o prefeito para participar de uma solenidade. Então acho que tem coisa que é de berço, tem coisa que é educação, que é respeito, sabe? E quando a gente vê isso nessa velha política, eu já te falo, por exemplo, quando meu nome, então, eu coloquei meu nome, minha cara como pré-candidato a deputado estadual, a primeira coisa que eu fiz foi ir no deputado de Pará de Minas, deputado estadual de Pará de Minas, com quem poderá ser meu concorrente, né? Ele pode ir à reeleição e eu sou o candidato. Então eu fui ao Inácio Franco. Você foi? Fui ao Inácio Franco, estive no gabinete dele, disse a ele, deputado, estou saindo aí como pré-candidato a deputado estadual, podemos ser adversários aí, se tudo, né, transcorrer certo da candidatura até dia 30 de julho, que são as convenções, mas eu quero que você saiba de mim que, da minha parte, não é para prejudicar o senhor e de forma alguma colocar qualquer ataque ou qualquer ato da minha campanha ou de mim, saindo de mim, da minha equipe, que fosse denegrir todo o trabalho também que ele fez. Mas quando você faz isso, não é porque você já entende como funciona Pará de Minas? Se você, olha, cheguei e falei porque... Entendo que existem essas brigas, né, por detrás. Hoje o arsenal é pela rede social, né? Pessoas que criam-se vários fakes para atacar um ao outro. Vivenciamos isso na eleição municipal de 2018 agora. Desculpa, 2020. Perdão, 2020. E eu coloquei para ele isso, porque entendo que o espaço dele e a trajetória política dele é respeitada. Foi prefeito por 2 vezes, alçou o cargo de deputado estadual, foi eleito, reeleito e defende o seu segmento, faz o seu trabalho. Fui também ao ex-deputado estadual Antônio Júlio, que foi outra força que Pará de Minas tinha, né, na Assembleia Legislativa. E também, por respeito a essa força que ele tem, e tinha mandato, e também eu fui o secretário de assistência social da administração dele, que ele me convidou para ser, eu fui também dizer a ele que estava saindo candidato, para justamente colocar o seguinte: olha, se lá na frente Pará de Minas for exitosa, né, e os seus representantes forem eleitos, reeleitos, estiverem lá, uma coisa você pode ter certeza, Rony, aqui para as pessoas que estão nos assistindo, não vai ser com essa velha política que Pará de Minas vai desenvolver. Não vai ser. Problemas crônicos que a nossa população vive e que não estou dizendo que é responsabilidade de um, de outro, e eu, como deputado estadual, irei resolver. Mas a junção de forças pode garantir. Que seja as enchentes, que só no período de chuva que a gente fala delas, agora que já não chove mais, ninguém fala, que é um problema crônico, atinge avenidas importantes da cidade, atinge moradores, casas das pessoas, é um problema crônico. Que vai resolver? Não. Porque para fazer uma drenagem hoje de uma cidade igual Pará de Minas, que tem 100 mil habitantes e que a sua drenagem é de uma população de 30 mil, você precisa de muitos recursos. Não é que vai resolver. E se todo mundo estiver junto, se unido... todo mundo estiver junto num projeto para essa concepção de que, gente, vamos atacar isso, eu acho que todo mundo vai ter a sua parcela de contribuição. Está faltando todo mundo conversar, sentar na mesa. Hoje eu acho difícil, pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais, eu acho difícil essa conversa. Perdeu-se o significado da palavra política. Você está falando que você quer ser uma nova política. Hashtag Política do Bem 2018. É um novo partido? Para a gente finalizar, eu queria que você falasse isso. É um novo partido? E o que Pará de Minas ganha se você tiver sucesso nesse pleito? Bom, primeiro sim, Política do Bem foi uma hashtag criada, né, em 2018 para demonstrar 2 questões. A primeira, de que a política não pode ser vista como é vista até hoje, com já um preconceito de que ninguém vale nada, de que não presta, de que não conversa sobre isso. Nós temos que quebrar esse tabu com a população. A política, ela é o reflexo da sociedade, e não o inverso.
toda a nossa vida aqui no cotidiano, e olha o que eu estou falando, eu não sou político, eu estou pretendendo o cargo, vamos falar como cidadão. Tudo que nós aqui almejamos e que a gente está aqui vivendo é refletido naqueles parlamentares que nós colocamos aqui, naquele prefeito, naquele governador, naquele presidente da República. Então, a gente tem que ter uma concepção de que demonizar isso é a gente demonizar as nossas próprias escolhas. Porque ninguém foi eleito porque a varinha de condão falou, você foi eleito. Nenhuma magia aconteceu, Daniel, sua cadeira está aqui. Essa magia, ela vem do voto, ela vem do eleitor. Então, o processo de escolha, ela passa por esse processo de que, meu Deus, existem políticos ruins por causa disso, e conscientemente a gente consegue julgar. Como também conscientemente a gente tem que julgar. Existem políticos bons que representam por causa disso, e eu acompanho. Só contar um caso aqui. Um dia eu estava aqui num lugar e chegou uma pessoa e disse assim, mas político trabalha? E aí eu falei, olha, os seus eu não sei, agora os que eu voto, eu acompanho, trabalham muito. É isso aí a diferença. Nós não podemos demonizar, porque se ele errou no voto dele, então ele tem que se sentir culpado, arrependido. Né? Porque ele que colocou a pessoa lá. A pessoa não chegou lá numa nave espacial. Eu tenho que assumir essa responsabilidade também. O mandato é corresponsável. Eu faço. E hoje está mais transparente, né? Porque as pessoas conseguem acompanhar se aquele representante que você colocou, ele está fazendo um bom trabalho ou não. Então não adianta mais a população esconder e falar, eu não sei. Eu acho que tem que existir essa corresponsabilidade. Então a política do bem veio para mostrar o seguinte, meus amigos, não vão demonizar não, preste atenção. Existem pessoas que defendem uma bandeira sim, do bem, que está ali trabalhando. Então essa hashtag foi criada por isso. E a segunda, para mostrar que política do bem é aquela política que faz para o outro. É quando o outro está bem. É quando você usufrui daquela função que você tem, daquele cargo, para canalizar coisas que vão fazer bem para o outro e não para o próprio umbigo. Então acho que existe essa diferença. E o que Pará de Minas ganha se você tiver sucesso nessa empreitada sua? Vai ganhar, primeiro, um grande parceiro para a cidade vencer vários tabus. Primeiro, o tabu da política velha. Eu acho que se a gente, Pará de Minas, dá o exemplo de que pode conseguir pensar representantes, seja ele qual for, de uma nova concepção de política, mostra que a nossa cidade está se preparando para um desenvolvimento de modernidade e que nós precisamos disso. Segundo, eu acho que a cidade vai ganhar uma respeitabilidade de quê? A voz da modernidade, do desenvolvimento sustentável, da política social, daquele cidadão que mais precisa, do público LGBTQI+, do negro, da pessoa com deficiência, de toda essa população que faz essa miscigenação da nossa sociedade esteja representado lá. E vai ganhar uma pessoa do bem. Um cara que está aí, que está em Pará de Minas, que está caminhando, que está na cidade, que você me conhece, sabe onde é minha família, sabe onde eu moro, sabe onde eu trabalho. Ou seja, uma pessoa próxima das pessoas. Eu falo muito isso assim. Hoje, nós não podemos criar um patamar da política, ele lá e eu aqui. E comigo, vocês podem ter certeza, é eu aqui com vocês sempre, do lado, para receber tanto as críticas, como para receber as sugestões para a gente fazer algo melhor para a nossa cidade. Então você pode ter certeza que vai ganhar uma pessoa de coração aberto, alma limpa, transparente, sincero, e que aquilo que eu consegui resolver as pessoas vão saber, e aquilo que eu não consigo resolver as pessoas também vão saber. Bom, Daniel, eu queria te agradecer muito, né, que é uma oportunidade das pessoas conhecerem quem é esse cara aqui de coração aberto. E, gente, o Voz e Vez está aberto também para outras pessoas que são candidatos, porque tem pessoas que abrem o coração, outras pessoas têm medo de conversar sobre política, porque política realmente igual você falou, para eles tem esse pensamento, eu não sei utilizar o poder, porque quando eu voto em você, eu te dou um poder de decidir por mim, porque eu acredito em você. E quando a gente às vezes tem medo de falar de política ou usa a política errada, é porque a gente não está sabendo utilizar esse poder. Eu sempre falo
que poder é o seguinte, quem não sabe utilizar o poder é aquele pavão que vai virar espanador. Então o programa está aberto para as pessoas falarem sobre, né? E aí está aqui filmado, registrado, e nós vamos cobrar do Daniel, né? Bem, naquela entrevista você falou isso e vamos ver. Porque fica um registro histórico para esse cara que está começando agora, e desejo sucesso a você. Obrigado. Porque eu sei que Pará de Minas tem a ganhar. Quanto mais pessoas, né, alcançando esse cargo de poder, mas tendo responsabilidade, Pará de Minas ganha. As periferias onde eu trabalho há anos, Padre Libério, Recanto, outros lugares, ganham também. E te desejo sucesso. Obrigado, Rony, pela oportunidade, né, de a gente estar batendo esse papo com... estou batendo esse papo com ele, mas que é para a população, né, porque você faz... para as pessoas, né, trazendo temas diversos, e a política esse ano é um dos temas que vai entrar na pauta, né? Então você já antecipa esse processo com a sua linguagem, com o seu público, porque eu acho que é isso que a comunicação é importante, porque cada comunicador tem ali o seu nicho e ali as pessoas que vão poder acessar e ver. Eu agradeço de coração essa oportunidade das pessoas terem mais um canal que podem me conhecer. E você pode ter certeza que é tão legal isso, a gente fazer parte da história. Mas o mais importante do que isso, da gente poder colocar as pessoas, no caso dessa temática política que você está levando na sua rede social, as pessoas poderem ter a oportunidade de saber se é bom ou não. Né? Aqui nós estamos falando o seguinte, se ele é bom, eu estou com ele, se não é bom, a entrevista vai mostrar. Então é mais um meio que a população tem para conhecer, para justamente ter isso, sim. Não arrependi, fiz uma escolha correta, não fiz uma escolha correta.